Olá, meu povo. Deus é bom sempre. E hoje eu quero começar esse vídeo como um testemunho. Eu fui uma vez no encontro do Padre de Grandes, um padre muito ungido, muito abençoado, um dom de cura, um dom de milagres, uma pregação poderosíssima. E ele nos alertava porque que muitos casais, muitas pessoas, muitos amigos brigavam. Um fala uma coisa, o outro entendia outro e ele gerava uma briga. E ele falava que o inimigo, ele muitas vezes da hora que sai a palavra da sua boca até chegar ao ouvido do outro, tem um espaço e que muitas vezes o inimigo muda o sentido da palavra para que chegue no ouvido do outro de maneira errada. E ele falou: se o inimigo tem esse poder, Deus também tem muito mais. E ele sempre pedia, quando ele ia pregar, ele falava que as palavras que chegassem aos nossos corações, aos nossos ouvidos, fossem as palavras que nós precisávamos ouvir. Ele está falando sobre um tema, mas muitas vezes nós escutamos sobre outra coisa. Por quê? Porque Deus tem o poder de aproveitar aquele momento que você está e fazer que aquelas palavras sejam mudadas para que você escute, ouça aquilo que você precisa ouvir. E eu fiz essa experiência. Uma vez eu estava pregando num retiro, nós tivemos que mudar o retiro todo, a ordem, por causa de um sacerdote que confessava, e foi um retiro maravilhoso, e nós mudamos. Gente, e a palavra que eu preguei, a palestra que eu preguei, era Jesus Salvador, porque nós tiramos ela do começo e colocamos ela para a noite. E eu usei, e eu pedi a Deus: Senhor, que o Senhor dê a cada um de nós o dom de escutar aquilo que precisa. Que não sejam as minhas palavras, mas que sejam as tuas palavras. Gente, preguei Jesus Salvador, tinha lá o papel, eu sempre uso uma folha com os tópicos, né? Então eu dou até uma dica aí para os pregadores, para as pessoas que forem fazer vídeo, pedir essa graça. Então eu coloquei os tópicos certinho. Então eu tenho certeza que eu preguei sobre Jesus Salvador, usei as palavras certas. E foi uma benção, foi uma maravilha. E eu não sabia do que estava acontecendo. Por incrível que pareça, no outro dia, no domingo à noite, que era o dia de testemunho, domingo à tardezinha, antes de a gente ir embora, era o dia de testemunho. Umas 6 ou 7 pessoas que foram dar testemunhos, ela falou assim: quando o Rogério pregou sobre o Espírito Santo, e eu não tinha pregado sobre o Espírito Santo, quem pregou sobre o Espírito Santo foi outra pessoa. E ele falou: na noite que o Rogério pregou do Espírito Santo, e assim foi repetidamente, 8 pessoas escutaram da minha boca falar sobre o Espírito Santo, sendo que eu tinha falado da palavra de Jesus Salvador. Mas é graça de Deus. Então, por isso, a partir de hoje, nós começamos a fazer uma oração. Então, pedimos a Deus nesse momento, a nosso Senhor Jesus Cristo e ao Espírito Santo, que nos dê a capacidade de ouvir, de compreender aquilo que o Senhor quer que a gente escute, que a gente ouça, que a gente compreenda. Então, que em nome de Jesus, a partir de hoje, não sejam as palavras que saem da minha boca desse vídeo, mas que entre o seu telefone, o seu computador, aquilo que você usa para ouvir, esse espaço possa dar a você aquilo que Deus quer falar com você, tá bom? Agradecemos a Deus por isso, nós te pedimos, Senhor, que o Espírito Santo, a tua força, o teu carinho, vem Espírito Santo sobre nós nesse momento, que a tua palavra transforme os nossos corações, as nossas vidas, preencha os nossos corações, Senhor. Prepare os nossos ouvidos para escutar a tua palavra. Amém. E eu quero continuar hoje sobre o tema do sonho de Deus. No último vídeo, você pode ir lá acessar, sobre o sonho de Deus, sonhar o sonho de Deus, né? Ficar repetindo essa palavra, mas a realidade é essa. Por que no Evangelho de Mateus, os 6 sonhos que nós vimos, 5 deles salvaram a vida de Jesus e o último não? Pilatos não assumiu o sonho de Deus dado através da esposa. E eu fiquei pensando sobre isso. O porquê que na vida de tantas pessoas o sonho de Deus acontece. Por exemplo, podemos citar Madre Teresa de Calcutá, podemos citar João Paulo II, São Francisco de Assis. Eu tenho alguma lista de pessoas que não são santas pela igreja, no sentido não reconheceu, não tem um processo canônico, mas Sebastião Bernardino, que já faleceu, um santo homem que sonhou o sonho de Deus, evangelizou praticamente o Brasil inteiro, principalmente o centro-oeste inteiro,
vários milagres aconteceram através dele. Há pessoas que estão, a Dona Yolanda, Dona Sanina, que fundou a associação, fundou o colégio, que hoje é a Associação Servo de Deus em Goiânia. Aí tem pessoas que estão vivas ainda, Dona Judite, e tantas outras, tantos sacerdotes, leigos, de várias denominações, de vários movimentos, pessoas que sonham o sonho de Deus e dão certo. E por que outras pessoas não, como Pilatos? E hoje o Senhor foi me mostrar. Hoje lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, preciso de pôr o óculos, no capítulo 8, no versículo 4, 5 em diante, fala sobre a palavra do semeador. E olha que interessante, o semeador saiu a semear sua semente. A semeá-la, parte da semente caiu ao longo do caminho, foi pisada, e as aves dos céus a comeram. Outras caíram ao longo do caminho, outras caiu no meio das pedras. Tendo germinado, secou por falta de profundidade. Outras caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, nascendo com ela, abafaram-na e ela foi sufocada. Outras finalmente caíram em terra fértil, germinou e deu fruto, 100, 60, 80 por um. Olha só. Então, a semente é a mesma, que é o sonho, é a palavra de Deus, é o desejo de Deus. É o mesmo poder que tem o sonho que Mara Teresa sonhou, tem o sonho que Deus dá para mim. É o mesmo poder. Se eu sonho, se eu tenho um coração preparado para esse sonho, a graça vai acontecer. Então, o que eu tenho que fazer? Primeiro, reconhecer qual o terreno do meu coração. É o terreno pisoteado do caminho, duro, onde a semente cai e não penetra? E aí é pisada e os pássaros vêm. Outros trechos, outros evangelhos falam que o inimigo tira da gente esse sonho. Ou é o terreno com espinhos, que são os chamados que o mundo nos chama, né? A semente está ali, caiu, foi plantada, ela cria raiz. Só que na hora que cresce, os espinhos crescem juntos e sufocam. São os desejos do mundo, as distrações, as coisas que acontecem. A outra é o terreno pedregoso, difícil palavrinha, tá? Ele é cheio de pedra, tem pouca terra. Então o que acontece? A semente cai, germina fácil, mas não tem profundidade. Quando o sol chega, tampa, abafa, queima e a planta morre, porque não tem profundidade. São as pessoas que não prestam atenção naquilo, têm o coração muitas vezes forrado por mágoa, ressentimento, dor, ou ganância, como aconteceu com Pilatos, busca pelo poder. São as pedras. E tudo isso atrapalha o crescimento. E tem a terra boa, onde a semente cai, cria raiz profunda, cresce, e nem o sol, nem a chuva, nem a tempestade, nada pode destruir. E dá fruto. Então, primeira coisa, eu reconheço qual que é o meu terreno. Como está meu coração hoje? Como está a minha vida hoje perante Deus? Meu coração é um terreno bom? Reconhecendo, não, meu coração é o terreno de espinhos, ou endurecido, ou de pedra, ou fértil, ótimo. Se for esses três primeiros, eu tenho que trabalhar isso. Como? Através da oração, da meditação, pedir a Deus a graça, pedir perdão, né? Pedir a Deus, pedir o Espírito Santo que me ajude a poder preparar esse terreno para que a palavra de Deus entre e dê fruto. Se meu coração já é bom, eu posso pedir mais. Senhor, coloca um adubo, fertilizante, dai-me a tua graça, fertilizante do amor, da bondade, da misericórdia. Prepara essa terra para que não dê só 30 por 1, 40 por 1, mas que dê 80, 90, 100, 120 por 1. E quais são os frutos? O fruto é a vida. Quando eu escuto a palavra de Deus, quando eu sonho o sonho de Deus, e esse estala no meu coração com raiz, e ele dá fruto, a graça acontece. E quando a graça acontece, a vida acontece nos irmãos, porque o fruto não é para mim. Se eu escuto a Deus, o fruto eu tenho para entregar para o outro. O outro vai ter vida. É claro que eu também vou ter, porque a graça de Deus está acontecendo na minha vida, mas o fruto é para o outro, né? Quantas pessoas você já conhece que deram frutos?
Quantas pessoas comuns do seu dia a dia, seu tio, sua tia, sua vida, você mesmo, teve uma ação de Deus na sua vida e as pessoas foram salvas, receberam alegria, paz, amor, bondade, alimento, casa. Isso é graça de Deus. Sonhar o sonho de Deus, sonhar a graça de Deus. Eu citei no meu Facebook, eu quero citar aqui também, um menino de 11 anos. O que é um menino de 11 anos? Que ouviu falar de uma instituição que fazia poços artesianos na África. Ele achou que era $200, sonhou com aquilo, acreditou naquilo, falou assim, eu vou conseguir esse dinheiro. Lutou, arrumou o jardim da casa, limpou a casa, fez um monte de coisa, a mãe deu os $200 para ele depois ele trabalhar. Chama Ryan, depois você pode olhar aí no seu YouTube, tá? Então o que ele fez? Ele foi correndo nessa instituição, deu os $200, falou assim, eu quero construir um poço. A mulher falou, meu filho, não, é 2.000, são $2.000 que precisa. Ele falou, então espera aí. Ele não desistiu do sonho dele, ele falou, espera um pouquinho que eu vou voltar. Ele correu, voltou e começou a fazer isso para os vizinhos, porque os vizinhos começaram a ver aquele menino com um coração tão bom e falou assim, Ryan, limpa para mim, arruma meu quintal. Não dava o dinheiro para ele só. E começaram a ajudar esse menino. Hoje, nesse momento, ele já levou água para mais de 1 milhão de pessoas na África. Hoje ele é mais velho, é claro, mas começou com um sonho de um menino de 11 anos. Eu conheci uma pessoa aqui nos Estados Unidos que entregava pizza e que o sonho dele era construir casas para pessoas carentes. Todo dia que ele chegava da pizzaria, ele pegava o dinheiro, quem trabalhou em pizzaria aqui nos Estados Unidos sabe, você pega o dinheiro vivo, né? Cash, no final do dia. Fez 200, tirava $20, punha num bolso diferente. Trabalhava outro dia, deu 150, tirava $15, punha num bolso diferente e assim por diante. Ele juntou com esses 10% que ele tirava todos os dias. E por que ele tirava todos os dias? Porque ele tinha medo de chegar no final da semana, dava $1.000 e ele falou, não, vou tirar 100. Então ele tirava 10, 15 todo dia, 20 e dava. E ele mandou para o Brasil, construiu uma casa para uma família, uns $6.000 na época, uma benção. Então acredita no teu sonho, deixa Deus sonhar, prepara o teu coração, prepara o terreno do seu coração. Jesus fala, todo aquele que crê em mim fará tudo aquilo que eu fiz e muito mais. Todo aquele que crê em mim fará tudo aquilo que eu fiz e muito mais. Prepara o terreno do teu coração, prepara o terreno da sua vida. Deus quer agir através de você. Não tenha medo, não importa a sua idade, a sua cultura, se você é um cara super inteligente ou se é um cara super humilde, Deus quer agir na sua vida. Não tenha medo, não tenha medo, não espere ser rico, não espere o bom tempo, não, comece agora. Prepara o terreno do teu coração, peça ao Senhor, Senhor, dai-me essa graça, como nós te pedimos agora. Dai-nos a graça, Senhor, de ter um terreno fértil, para que a tua palavra, a tua semente possa penetrar e dar frutos. 100, 120, 200 por um. Que Deus os abençoe. A graça de Deus já está acontecendo na nossa vida. Te agradeço, que Deus abençoe muito a sua vida, abençoe sua família e que nós possamos ser canais de graças na vida dos nossos irmãos e irmãs, tá bom? Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, passa esse vídeo para outras pessoas, para os seus irmãos. Se você gostou, dá um like, bom, é muito importante para a gente. Fica com Deus, paz e bem.